Gente, sejam todos bem-vindos novamente. Hoje já é um dia abençoado por si só, porque foi Deus que fez, e se Ele fez é abençoado, né? Então hoje nós temos um dia abençoado, esse momento também é abençoado porque nós estamos dedicando a Ele. Então só nos resta orar para agradecer, não para pedir a bênção, porque já está, né? Só para agradecer Ele por mais um dia de vida e por essa oportunidade. Antes da gente orar, eu gostaria de presentear a Gabriela com essa Bíblia. De presente. Legal. E Que medinho. eu acabei de descobrir que ela ainda não tinha. E aí é uma Bíblia que eu ganhei, foi uma doação mesmo, uma pessoa que deu, falou assim, se você tiver alguém, então já tinha destinado já para ela. E pode chegar, viu? Pode entrar. O Jonas filma você chegando. Pode entrar, depois o Jonas faz toda a edição. Ultimamente ele tá... Eu vi mesmo ele pisando na bola no primeiro lá, hein? Nesse último agora, hein? Mas essas partes que é legal. Bastidor. E é isso. Então vamos orar e nessa oração lembrar da Gesiele, né? Que postou lá no grupo. Gesiele, ela tá... suspeita, né, de Covid, orar por ela, pela família. E que a gente venha apresentar o nosso país como um todo, né? Muitas famílias aí que acometidas do Covid, outros que infelizmente perderam, né, os seus entes queridos para esta doença. Então, que a gente venha se lembrar de interceder pelo nosso país, por todas as famílias, né? Que nesse momento é só o Espírito Santo de Deus para confortar. Então, vamos orar para agradecer por este momento e apresentar essas vidas. Pai, nós oramos neste momento, Senhor, em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Te agradeço pela vida, Senhor. Te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concede. Esse dia que é abençoado por si só, porque foi o Senhor que fez. E a obra das tuas mãos é perfeita, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela vida. Pai, eu quero te pedir, neste momento, Senhor, pela vida da Gesiele, juntamente com a sua família, sua mãe, seus irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcança eles neste momento. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia, Senhor, opera, Jesus. Senhor, dê graça, Senhor, restaura a saúde, restabeleça a saúde, Senhor, cobre com teu sangue, Pai, a vida deles, aquela casa. Senhor, nós oramos também, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que neste momento, Senhor, estão padecendo desta enfermidade. Senhor, Tu és o fôlego de vida. Senhor, sopra oxigênio, Senhor, nessas vidas, Senhor, nestes pulmões. Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade seja repreendida, que haja saúde, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, guarda o teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, conforta os corações enlutados. Tu és aquele, Senhor, capaz de confortar, capaz de consolar. Senhor, então neste momento nós te pedimos, Senhor, uma gota de consolo sobre essas vidas. Uma gota de consolo, Senhor, sobre esses corações. Pai, em nome de Jesus nós oramos, pedindo, Senhor, por Tua misericórdia. Senhor, nós que estamos aqui também, Senhor, cobre-nos com o Teu sangue. Nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal. Nos dê saúde, nos dê força, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, a cada dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, agora nós nos dispomos, Senhor, do nosso tempo, Senhor, para dedicar a Ti, a estudar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tome a nossa mente, todo o nosso intelecto, toda a nossa cognição, Pai, em nome de Jesus, que esteja, Senhor,
Senhor, direcionado para Ti. Ajuda-nos a compreender, a guardar, Senhor, a Tua palavra, a entender e a praticar, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e por fé, Senhor, eu já Te agradeço. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, nos capítulos anteriores, nós vimos um pouco da trajetória de José, quando ele é levado como escravo para o Egito, como ele foge da tentação e como ele vai para a prisão agora, né? E lá na prisão, ele está agora administrando a prisão. O carcereiro Mor deixou toda a responsabilidade da prisão com José, né? E a questão é que sempre nós vemos na Bíblia a seguinte expressão, né? E o Senhor estava com José. Ora, na prisão, mas mesmo assim, o Senhor estava com José. E o interessante é que de toda a trajetória de José, a gente não vê ele murmurando, blasfemando, se lamentando, não. Ele simplesmente, ele não estava entendendo, né, o que estava acontecendo, mas ele sabia que ele estava na direção de Deus, ele estava agradando a Deus, ele estava fazendo o seu melhor, que era estar na presença de Deus, né? A gente vê muito essa questão pecar, né, do pecado, ele fugindo disso, né? E o 40 já começa assim, ó, e aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Essa expressão pecaram é exatamente no sentido de que eles erraram, né? No hebraico, aquela pessoa que consegue andar em conformidade com a lei, ela é chamada de sadik. E quando ela peca, é como se ela errasse o caminho. É exatamente o conceito aqui, é exatamente esse. Pecou, ele se desviou, ele errou, ele se desviou daquilo que é correto. Você vê que Moisés, ele usa aqui até para falar do faraó, né? Tanto eles pecaram, né? O copeiro e o padeiro. E indignou-se faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor. Copeiro Mor, a palavra Mor significa que eles eram chefe, né? Os copeiros chefe e o padeiro chefe. E entregou a prisão à casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-los a cargo de José, para que o servisse e estivesse muitos dias na prisão. Ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para ele, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Olha o verso 8. E eles disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José diz: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Olha só. José, olha a importância, pessoal, de nós estarmos atentos a tudo que está acontecendo na nossa volta. José identifica aqui, a primeira coisa que ele identificou, o quê? O semblante deles. Pessoal, a Andréia, ela usa muito essa expressão, né, da unidade e a união. O fato de nós estarmos reunidos aqui, simplesmente perde o seu propósito se isso aqui for um ajuntamento de pessoas. Eu preciso estar atento aos detalhes, a cada detalhe de cada um de vocês, a expressão do rosto, a expressão semblante, o sentimento. Isso é unidade. Nós estamos reunidos em unidade. É a laranja espremida, ninguém mais separa.
Às vezes nós estamos lá na igreja, no nosso ambiente ali, e não estamos percebendo que o nosso irmão do nosso lado está passando de forma assim tão, um semblante tão abatido. José identificou isso. Primeira coisa que ele percebeu, ó, tem alguma coisa errada com esses dois. Quando ele vai lá perguntar, o que os dois dizem? Ó, nós sonhamos um sonho, assim, não há ninguém que possa interpretar. Isso significa o quê? Que ele já tinha comentado esse sonho com alguém lá. E ninguém deu a resposta. Aí José, ele não chega lá como, não, peraí, eu estou aqui. Não, ele simplesmente fala, ó, não são, as interpretações dos sonhos não são de Deus? Conta-me. Aqui ele já começa a dar testemunho de quê? Da sua fé. Conta-me o seu sonho. As interpretações vêm de Deus. Então contou com Perumor o seu sonho, e José disse, ele disse a José, né? Eis que o meu sonho havia uma vide diante da minha face. E na vide 3 sarmentos, ou ramos, né? E ela estava como que brotando. A sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 sarmentos, ou os 3 ramos, são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo na mão de Faraó, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Aqui está um detalhe, pessoal. Olha o que ele falou. Ó, lembra-te de mim quando te for bem. Quando isso acontecer, lembra de mim. Rogo-te que uses comigo de compaixão e faças menção de mim a Faraó, e fazei-me sair desta casa. Olha que interessante, pessoal. Embora José confiasse em Deus, mas ele não estava deitado, tranquilo, deixando as coisas acontecer, tipo assim, bom, Deus está no controle. O pastor Silas Malafaia, ele usa uma expressão que eu gosto muito, ele diz assim, que Deus, ele move o céu e a terra para aquilo que para nós é impossível, mas ele não move uma pena para aquilo que está sobre a nossa capacidade, nós estamos simplesmente deitados em berço esplêndido na nossa área de conforto. O fato de nós confiarmos em Deus e a nossa esperança está em Deus, não significa que nós temos que ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Ah, Deus está no controle, eu confio em Deus, eu vou orar. Muito bem, isso é muito bom. Só que qual é a minha parte nisso? José nos dá a lição aqui, ó. Ó, lembra, vai lá, lembra de mim, viu? Lembra de mim, comenta, faça menção do que... Por quê? Ele não estava simplesmente, ele tinha que fazer algo. Ele não estava numa área de conforto. Ele confiava em Deus? Claro, sim, mas agora é a minha parte, eu preciso agir. E essa era uma oportunidade. Porque, ó, se eu estou interpretando um sonho que aquele copeiro mor vai ser restituído ao seu lugar de direito, ao lado de Faraó, servindo o Faraó, é a minha oportunidade, né? E olha só, lembra-te de mim, né? Tenha compaixão, faças menção de mim e faze-me o quê? Sair desta casa. Era um meio. Não, eu estou desempregado, eu vou enviar currículos e vou orar. E vou orar, e vou orar, e vou orar. Não. Ô Pablo, sabe alguma coisa? Olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Você conversa lá, faça menção de mim, você me conhece. Giovana, também, faça a mesma coisa. Me dê um apoio, é o famoso QI, né? O que indica, né? O QI. É essa questão, pessoal, é não ficar de braços cruzados, não. Confiar em Deus e fazer a nossa parte, né? Aí ele, olha, ele comenta com o copeiro mor, ó. Por quê?
De fato, eu fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Eu estou sendo injustiçado aqui, né? Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a sua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento, né, celebrando o aniversário de Faraó, que fez um banquete e todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, do jeito que José tinha profetizado, interpretado o sonho. Mas ao padeiro mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, o quê? Não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Olha que importante isso aqui, pessoal. José, ele foi sincero à interpretação. Para o copeiro, ele disse o que haveria de acontecer, e para o padeiro, ele não ficou amaciando, não. Olha, rapaz, olha, eu não tenho nada agradável para te falar, não. Não, foi sincero. Ó, dentro de 3 dias, o Faraó vai te enforcar. Me faz lembrar Daniel, pessoal. Lembra Daniel? Daniel com o rei Belsazar? Belsazar ali profanando as coisas do templo, né? Toda aquela festa, profanando ali. E de repente Deus cirou e veio aquela mãozinha e escreveu lá na parede, Tekel, Mene, Parsim. Ninguém podia interpretar aquilo e aquela coisa. Aí lembrou, né? A rainha lá lembrou, olha, tem um no seu reino que ele possui o espírito dos deuses. Lá no tempo do teu avô, ele já interpretou um sonho. Chamaram Daniel. A primeira pergunta que o rei faz para Daniel, Daniel, você ainda é o mesmo? Daniel já estaria ali por volta dos 80, 90 anos, velhinho. Você ainda é o mesmo? Quando ele faz essa pergunta para Daniel, ele já está querendo saber o seguinte, ó, você ainda serve aquele Deus? Você ainda é o mesmo? Daniel olha, e o rei, ó, eu vou te encher de ouro, roupas, um manto de púrpura, você vai receber toda a glória, toda a pompa. Ele diz, ó, guarda para ti. Sem rodeios, ó, Deus não se agrada de ti. Contou Deus os seus dias, o seu reino será dividido, o seu reino será entregue aos medos e persas, o seu reinado acabou. Não houve, sabe? Ele não se sentiu seduzido por aqueles presentes do rei ou por o fato de estar na presença do rei. Não, ele foi sincero. O mesmo nós aprendemos com José. A sinceridade, pessoal, não é, a Bíblia fala, o linguajar do cristão é sim, sim e não, não. E Jesus sempre frisa isso, ó, em verdade, em verdade. Jesus sempre frisa isso, né? O que ele queria dizer com isso? Quando ele diz sim, sim, não é que hoje é sim e amanhã não. Ou hoje é não e amanhã é sim. É sim e sim. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou a mesma. Em verdade vos digo. A verdade que Jesus falou há 2000 anos atrás é a mesma verdade de hoje. Ela não alterou, ela não passou por mudança, ela não deu um jeitinho brasileiro, não. É a mesma verdade. E nós precisamos adequarmos a essa verdade. Esse é o espírito do cristão.
Sinceridade, verdade. Nossa palavra, ela tem peso, é sim, sim, é não, não. Sermos sinceros. Ah, mas, gente, como é que eu vou dar essa notícia pro João? Como é que eu vou dar essa notícia pra Sabrina? O fato de eu ser verdadeiro, sincero, honesto, eu posso livrar ela de cometer algo pior. Olha, Deus não está se agradando de você, Sabrina. Olha, Deus não está se agradando de você. É isso, esse caminho que você está seguindo não é o correto. E ela vai... Mas aplicar isso aí nos dias de hoje é difícil. Mas é por isso que eu estou fazendo questão. A pessoa está tão acostumada, você sempre massageando o ego, que aí você traz uma sinceridade, já é brecha para a pessoa nem olhar na sua cara mais. Mas eu estou frisando muito isso daqui, porque isso é, gente, corriqueiro nos nossos dias. Você tá achado como grosso, né? Como grosso. E se nós estamos estudando um livro que é a base da nossa fé, isso tem que ser muito firme. É como dizia Calvino, né? Olha, eu perco a amizade, mas não deixo de te falar a verdade. E nós vamos ver isso quando José também interpreta o sonho de Faraó. Aí o 41, que aí a gente dá mais uma sequência aqui, ó. E aconteceu que ao fim, olha lá, o copeiro mor, porém, o verso 23, né? O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subia do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas da praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou o Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. Olha só agora. E enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Olha só, ele chama todos os seus sábios, os seus adivinhos, ninguém pôde dar a interpretação do sonho. Me faz lembrar lá de Nabucodonosor novamente, quando ele sonha, aquele sonho da estátua. Mas ali foi, olha como que Deus trabalha, né? Como que Deus trabalha. Ali foi diferente que Nabucodonosor, ele sonhou e esqueceu o sonho. Quando ele chama os magos e os adivinhos lá para dar a interpretação do sonho, todo mundo, não, conte para nós o sonho, nós estamos aqui para isso. Ele chamou lá e falou assim, o que eu sonhei? Dificultou, Aí, Pra mostrar a cena de Deus. tá lá em Daniel 2. Daniel 2. Aí Nabucodonosor fala, ó, é o seguinte, eu esqueci o sonho. E eu quero saber o que eu sonhei. Aí os magos disseram assim, Gabriela, mas não existe na Terra ninguém com essa capacidade. E o rei ficou furioso e queria até matá-los. Mas aí Daniel, um homem de Deus, um homem também no mesmo espírito de José, quem é que dá a interpretação dos sonhos? Foi lá, convidou seus amigos, ó, vamos, olha a união, olha a unidade aqui, ó. Vamos nos colocar em oração num propósito, porque o Nabucodonosor sonhou um sonho e ele quer interpretação, porém ele esqueceu do sonho. E Deus vai ter que agir de forma milagrosa aqui. E Deus revelou o sonho para Daniel. Daniel chegou lá, ele não se exaltou, como nós vamos ver no mesmo caso de José, não se exaltou, não chegou lá como sendo bam. Chega lá, ó, o sonho que o Senhor sonhou é o futuro
da humanidade. O senhor sonhou isso, está lá em Daniel 2, depois vocês leem. É complicado, né? Nossa. Não, imagina isso. Fica até meio Gente, e naquela época não era... E naquela época não era... Não tinha esse negócio de encambelar o rei e ficar por isso, não. Era morte mesmo. Tanto é que, ó, se vocês não me derem a interpretação do sonho, eu vou mandar matar. Porque que adianta eu ter esse monte de gente aqui? Com esse cargo, vocês estão aqui pra isso, exatamente. Pra não saber nem o que eu sonhei. E Deus deu a revelação do sonho para Daniel. Agora, olha só, no caso aqui do faraó, ele chama todos os seus adivinhadores. Só que ele conta o sonho. Olha a diferença aqui. Ele conta o sonho, né? Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretar. Gente, tá tão... gente, vamos passar um melzinho aqui na boca do faraó? Vamos falar qualquer coisa aqui, né? Mas não, isso era muito sério, pessoal. Isso era seríssimo, né? Então falou o copeiro-mor. Agora sim, ó. Agora ele lembra de José. Dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Eu fui para lá porque eu pequei contra ti, né? Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me na prisão da casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho da mesma noite. Eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, olha aqui, olha a diferença, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhes. Interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho, olha só. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele o fez enforcar. Então enviou o faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova. Olha o detalhe aqui, pessoal. E barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Olha só, se para entrar na presença do rei, não era de qualquer jeito. Ele se barbeou, trocou as suas vestes para entrar na presença do rei. O que nós aprendemos com isso, pessoal? Nós servimos ao rei dos reis. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. É entrar com reverência, com respeito, principalmente nós, né, que servimos a Deus, com um espírito voluntário de gratidão e adoração. Não é de qualquer jeito, pessoal. Deixa eu perguntar, uma vez eu e o João estavam conversando sobre, ele falou assim, de orar sem blusa. O que você pensa disso? Olha, pessoal, dentro do que nós estamos, se nós entendemos que quando nós entramos na presença de Deus, a presença de Deus está conosco, que se nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está conosco, eu acho que seria de bom senso da nossa parte, né? Da nossa parte, entrar com reverência, com respeito e adequadamente. Alguém pode falar, mas Jonas orou no ventre de um peixe. Sim, mas era uma situação, né? Porque as pessoas falam orar em pé, orar de joelho, orar, isso não importa. Agora, a questão... Oi? Ele não tinha opção, exatamente. Agora, quanto a nós, se eu vou entrar na presença do rei, se eu entendo que a presença de Deus está ali comigo, eu devo me estar vestido adequadamente. Mas eu igual entendo. mesmo, pra mim, por exemplo, tamanha intimidade que eu não preciso de tal coisa. Meu pensamento, tamanha intimidade que eu não preciso de me vestir adequadamente para entrar na presença de Deus. Assim, no meu ponto de vista. Não. Porque, bom, por exemplo, tem algumas religiões que as pessoas quando vão orar, ou ler a Bíblia, põem saia, mulher, essas coisas. Eu não, se eu tiver... Não é nesse... Não é nem nesse por exemplo, às ponto. vezes eu estou na minha casa pijaminha. Sim, não. E eu vou orar assim. Não, claro. Eu vou orar assim. Giovana, vamos...
Vamos entender o seguinte, ó, não, deixa eu pôr o meu terno, a minha gravata, porque eu vou entrar na presença do mestre. Não é isso. Ah, eu tô de pijaminha lá, tranquilo. Você tá vestido. Eu não quero dizer... bom, eu tô nu. Eu tô nu e vou lá, eu vou ajoelhar e orar a Deus. Ô, gente, eu acho que não custa nada eu vestir pelo menos meu pijaminha. Não precisa estar de terno, né? De terno. Deixa eu pôr meu vestido de gala, porque eu vou entrar na presença de Deus. Eu acho que não é também por aí, tá? É questão de lugar também. Não. Qualquer lugar. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, orando em todo tempo. Todo tempo. Eu posso estar trabalhando lá no meu tratorzinho, conectado com Deus, eu posso estar lavando a panela, cozinhando, lavando, enfim, em todo tempo. Esse negócio, gente, vamos nos reunir. Falta de respeito, igual o Johnny me questionou, eu acho muita falta de respeito. Aí eu falei assim, mas quando você toma banho, você não fala com Deus? Mas então, seria falta de respeito. Não é Considerarmos que na verdade não entramos, estamos, seria estar na presença de Deus o tempo todo, né? Porque nós somos Mas eu acho que templos, né, dele. tudo tem a ver também com o contexto, Sim. né? Mas eu acho que sim. Que cabe, você tá com pijaminha ali, tudo bem. Não vou na igreja de pijaminha, não vou no outro lugar. Então eu acho que é mais essa relação. E eu acho que é algo também dentro da gente. Eu acho que uma particularidade de cada um, porque eu acho que se você tá no momento que você tá ali, parece que te dá um clima, não tô legal assim, não queria ficar assim, eu acho que é algo com você. Então Eu só frisei aqui o fato dele, de José. José, ele estava numa prisão, gente. Imagina você numa prisão. Você numa prisão, você não vai tomar um banho, bom, deixa eu tomar um banho que eu me sujei aqui. Não. Imagina como é que ele estava naquela situação. Mesmo com toda a mordomia, mas prisão é prisão. Prisão não é spa, né? Então, se barbeou, colocou uma roupa limpinha, bonitinha, agora vai lá na presença do rei. Essa é a questão. É essa questão que eu me refiro. Eu não estou dizendo, eu vou orar agora, eu preciso pôr meu terno com a minha gravata. Eu pus a gravata listrada, viu, Senhor? A questão nesse caso, eu entenderia do fato de você se apresentar na questão geográfica mesmo, do local. De você sair da onde você está e ir em um outro lugar. O que tipifica pra gente hoje sair de casa é estar na igreja. Né? De você não se apresentar na questão geográfica mesmo, de local, você não se apresentar de qualquer maneira, né? Você se portar de forma decente, a adentrar um outro local. Mas agora, na questão da sua intimidade, é algo muito particular, e se a gente entende que a gente é templo do Espírito Santo, então ele está com a gente o tempo todo. Ele está com a gente. Não, você pode. Você está limitado. Você pode acessar ele a qualquer momento, né? Então. Quantos de vocês já não perderam o sono? Você está lá na cama tranquilo, pensando, meditando num tema da Bíblia. Eu estudo a Bíblia de manhã, de noite eu vou, sabe? E eu fico lá. E o Espírito Santo começa a revelar as coisas. Puxa vida, eu vou falar isso, olha lá. Ô Senhor, eu não entendi muito bem aquele texto assim. Oi? Eu acho que eu tenho que pedir boa memória pro Espírito Santo. É sério. Mas é nessa questão, beleza, Giovana? Eu acho que esse negócio de vestimenta não é. O pijaminha tá de bom tamanho, não precisa, né? Tá, onde eu parei? 15. No 15? Olha o Pablo. O Pablo é um bom assessor. Orgulho. Temos aqui a inspiração e o orgulho. E Faraó disse, o 16, e respondeu José. Não, Faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém, olha só, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. Olha a resposta de José agora, pessoal. E respondeu José dizendo, isso não está em... Gente, os nossos dons, o nosso ministério vem de Deus. É uma dádiva de Deus para nós. Nunca se orgulhe disso. O apóstolo Paulo ele falava, eu não me orgulho porque eu sou um apóstolo do gentio. Foi me imposta essa obrigação e ai de mim se eu não fizer. Ele não se comportava, então, gente,
Vocês ficavam pregando lá no reduto de vocês. Eu não, eu saí aí pelo mundo. Eu viajei a Ásia inteira. Não, ele não tinha esse tipo de vaidade no seu coração. Ele entendia muito bem a sua missão. Porque a semelhança é mera coincidência. Né? O nosso ministério, pessoal, os nossos dons. Olha, eu toco, eu canto, eu prego, eu ensino, eu ajudo a administrar. É um dom de Deus. Sempre, como José diz aqui, ó. Isso não está em mim, é Deus. É como a Andréia colocou aqui, ó. Só o fato de nós estarmos aqui nesta manhã já foi um presente de Deus, é Deus. Nós não estamos reunidos, todos nós aqui, porque somos bonzinhos e porque nós queremos, não. É o Espírito Santo, é Deus trabalhando nisso aqui, pessoal. É Deus trabalhando nisso aqui. José tinha essa plena consciência, ó, não está em mim. Deus dará a resposta e de paz ao faraó. É Deus. Eu sou apenas um canal. Aprenda isso, pessoal. Vamos nos colocar como canal de bênção na vida das pessoas. Deus nos usa com um dom específico, com um ministério específico para sermos canal de bênção na vida das pessoas. José se colocou na mesma posição. Olha, eu vou ser apenas um canal, mas é Deus que vai interpretar o sonho e vai trazer paz ao coração do faraó. Tá? Aí faraó conta o sonho para ele, né? Conta o sonho para ele. E novamente ele fala, e disse aos magos, ninguém houve quem me interpretasse o sonho. Então disse José a faraó, o sonho do faraó, 25, o sonho de faraó é um só. O que Deus há de fazer, olha só. Mais uma vez ele dando testemunho da sua fé e do Deus que ele servia. Gente, ele estava numa região politeísta. Vários deuses. Tinha Deus para tudo. Mas é aqui ele faz questão, ó. O Deus está te revelando o que há de acontecer. Notificou ao faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e as 7 feias, né, à vista, subiam depois dela, são 7 anos também, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Também são 7 anos. Esta é a palavra que eu tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles haverá levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinadas de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, o que mais me encanta nesse texto é isso, pessoal. Ele revela o sonho. Primeiro, ele transfere toda a glória. Ó, é Deus que vai te revelar. Eu sou apenas um canal de bênção. Ele se coloca como um canal de bênção. Ele interpreta o sonho, né, mediante aquilo que Deus revela para ele. Ele interpreta o sonho. E agora ele dá a solução. O que mais me encanta nesse texto é isso. Porquanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, tudo que seria produzido, 20% ele ia armazenar, né? E ajunte toda a comida desses bons anos que vem e amontou em trigo debaixo da mão de Faraó para mantimentos na cidade e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome.
E essa palavra 37, e essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro. Guarda bem isso aqui, no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Pessoal, a gente lendo assim, você precisa voltar na cultura. É muito bom, eu sempre falo isso para vocês. Estude a Bíblia sempre de forma historicista, indo lá na cultura. Gente, José, ele mudou um regime político do país. Para vocês entenderem, qual é o regime político no Brasil aqui que nós... O regime político do Brasil, qual é? Gente, nós somos brasileiros, Diz gente. que é democracia. Diz que... Ó, república. Nós somos uma república federativa presidencialista. O que é uma república? É a democracia. De forma democrática, a palavra democracia vem em governo que é feito pelo povo, a vontade do povo. Nós elegemos, de forma republicana, nós elegemos um presidente que ele tem o seu pleito e ele é substituído. Ele não é um cargo vitalício, tá? O que é federativo? Federativo é que os estados, eles têm autonomia. Eles têm autonomia, cada estado tem os seus decretos, por exemplo, agora nós estamos vivendo muito bem isso, né? Os prefeitos também têm autonomia. E o presidencialismo, que tanto o poder executivo como os estados, eles são de forma presidencial. O que é isso, né? Eles têm os seus presidentes, os seus ministros, os seus secretários. Esse é o regime do Brasil hoje. Agora você imagina, chega o José da vida e muda tudo isso. No Egito, como que era o regime político do Egito? Era uma monarquia de teocracia. Porque o próprio faraó, ele representava o próprio Deus deles. O faraó era um Deus. Quando o faraó diz para ele, ó, você vai ser o segundo, lembra que ele colocou ele no segundo carro? Gente, um jovem hebreu, aqui ele já estava ali com seus 30 anos, né? Ele foi para lá com 17, ficou 13 preso, né? 30 anos. O fato dele pegar ele, colocar ele no segundo carro, significa que abaixo dele só estava José. E é interessante, quando você busca na história, esse cara era o faraó Sesostris III. Esse regime, porque como é que funcionava? Era monarquia, teocracia, né? Que o faraó representava. Teo quer dizer, o mesmo poder de Estado e religião eram juntos, né? E o faraó era o representante desse Deus, ele representava o Deus, né? Quando ele muda isso, porque havia, tanto é que José fala, ó, coloque governadores, ponha governadores sobre a terra do Egito. Havia o quê? Eram pessoas que, ali na região, como hoje os estados, né? Tinha os governadores, era chamado de sátrapas, tinha os governadores que cada um cuidava da sua região. E Faraó muda tudo isso. Quando você vai na história, esse faraó foi o Sesostris III, e esse regime que ele muda a partir de José, ele perdura até Tutmés. Passa por Ramsés, que foi aquele
Faraó que aprisionou os egípcios, que não conhecia José, Ramsés, depois Tutmés, o Ramsés, da época de José. Fortaleceu o governo, olha só, ele fortaleceu o governo central, minimizando o poder e a influência da nobreza feudal. O que era a nobreza feudal? Era aquele pessoal que se destacava na sociedade, que eram dono das maiores terras, e todo o mantimento estava na mão deles. O Faraó muda isso. O Egito ele foi dividido em 4 grandes distritos, sendo responsável, era chamado, o cargo de José, que era vizir, uma espécie de um ministro. Então olha só, ele coloca na mão de José um anel, põe vestes reais de linho fino, põe um colar de ouro no seu pescoço, fez subir no seu segundo carro, o rei andava no primeiro, no segundo era o José. Significava que quem via já não precisa nem falar, ó. Esse cuidado que esse aí é o homem. Não, quem via já entendia tudo o que estava acontecendo. E clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou o Faraó, porém, sem ti, ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José, guarde bem essa palavra, Zafenate Paneia. E deu-lhe por mulher Azenate, Zafenate e Azenate, Nate. Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Olha só, quando o rei faz isso, o faraó faz isso com José, dando toda essa responsabilidade de ser o segundo depois dele, e agora ele dá Azenate por mulher. Azenate era filha de um sacerdote. O que o faraó... Oi? E era do Egito, não era? Sacerdotisa do Egito. E Deus estava se agradando de 2 povos assim? Não, calma aí, Sabrina, vamos chegar lá. Olha só que interessante. O que o faraó quis dizer com isso? Ele estava unindo o poder político e o poder religioso em um só. Gente, não era qualquer um que ia casar com a filha de um sacerdote, não era assim não. Ainda mais um hebreu saiu lá da prisão. Isso era uma honraria que você não faz ideia. Só que a ideia do faraó era o quê? Eu estou unindo. Como era um poder político e teocrático, uma monarquia e uma teocracia, ele estava unindo os dois em um só. Agora, olha o nome. Zafenate, Nate e Azenate. Nate era uma das divindades do Egito. Era muito comum isso, nós podemos ver isso lá em Daniel 1,7. Quando Daniel, Misael, Azael e Ananias, eles chegam lá, a primeira coisa que faz é o quê? Mudar os nomes. O Daniel foi Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nego era uma divindade, Bel também era uma divindade, Sadraque, Mesaque era de Marduk, mudava-se os nomes das pessoas, dando o nome dos deuses. É a mesma coisa que ele faz aqui. Nate, essa Nate ou Nite, né? Deusa da caça, da guerra, da tecelagem e da agricultura. Nite, ou Nat, né, era egípcia, depois Tanit, era a mesma deusa que era adorada pelos cartagineses, depois Anat, que era o semítica, depois Atena, é a mesma deusa, a deusa Atena da Grécia, e Minerva, a mesma deusa dos romanos. É a mesma, só vai mudando os nomes, passando de cultura em cultura, mas era a mesma. Oi. Então nós vemos como que o Egito muda a identidade da pessoa. Trazendo para o dia de hoje, o Egito é um mundo, né? Não. Que transforma a pessoa assim. Não, acabou o estudo, não vou falar mais nada, não. Ponto alto do estudo. Ponto alto do estudo, vamos encerrar o estudo. Não, boa, Giovana, não, é isso aí mesmo, é brincadeira, é isso aí mesmo, gente. Sentar aqui. Não, ela tá no hora, ela tá na unção, Sabrina.
Pessoal, é exatamente isso que a Giovana falou. O Egito simbolizava o mundo. Quando ele muda, né, a identidade, porque estava mudando o quê? A identidade de José. Mas a questão que agora nós vamos chegar no que a Sabrina indagou ali, ó. Olha lá, e José tinha a idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José por toda a face do Egito e passou por toda a terra do Egito. E a terra do Egito produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Ou seja, produziu tanto que, olha, vamos nos preocupar mais em guardar do que contar? Assim José... agora olha só, Sabrina, e nasceram de José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou de Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Perceba que mesmo José estando no Egito, ele se casa com a mulher egípcia, com uma sacerdotisa, filha de um sacerdote, né? Mas os nomes dos filhos eram hebreus. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Ou seja, os princípios, né? exatamente, ele não perde os seus princípios, a sua fé. Gente, a nossa fé, ela é inegociável. É aquilo que eu falei para vocês no estudo anterior. Nós podemos estar em qualquer lugar, mas os nossos princípios são inegociáveis. Eu posso ser convocado para trabalhar na festa mais promíscua que existe, que é o carnaval. Olha, você vai trabalhar no carnaval e o nome de Deus ser glorificado lá. Pela minha conduta, a minha fé é inegociável. Ele estava no Egito, o seu nome foi trocado. Pois não, Paulo? Que você... O seu nome foi trocado, mas a sua identidade, a sua fé era a mesma. E aí, o que me chama a atenção aqui de Azenate, vamos falar um pouco das mulheres, né, Paulo? Tem que falar delas, né, Paulo? O que me chama a atenção de Azenate é que ela agora, ela aceita o nome dos filhos, porque, gente, isso era assim de lei, o nome do filho ser dedicado a um Deus. O nome Moisés, tirado das águas. Ai, Emerson, não sei se ela aceita, não. Já comecei. Feminista. Para, que eu não sou. Mas olha aqui, porque assim, antigamente as mulheres não tinham muita palavra. Você vê que era empurrada pra casar com qualquer um. Se você for pensar, já será que ela queria casar com José? E aí começa desde aí. E aí o homem tinha muito disso, de ter que impor a mulher aceitar. Então vamos agora ao outro lado da história. Abre a sua Bíblia em 1 Reis 11. Gosto assim. Eu fico inculcada com essas coisas, não gosto. 1 Reis 11. Olha só, a Sabrina tocou num ponto importante. Ela disse que a mulher tinha que ser submissa e era empurrada de goela abaixo, ou seja, o nome vai ser esse e pronto, acabou. Mas vamos ver que não é bem assim. Olha só a história de Salomão. O que a Bíblia vai nos... 1 Reis 11. 1 Reis 11. Olha a influência aqui, Sabrina, ó. Para você ver que não é bem assim. Era empurrado de goela abaixo. Olha só. Todos acharam? Gabriela, achou aí, Gabriela? Beleza? E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteia, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, né? não casareis com elas, e elas não casarão com vocês. De outra maneira,
perverterão o vosso coração para seguires aos deuses. A estas se uniu a Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o Coração. Nossa, Deus falou e caiu. Respondeu aí, Sabrina? Não, mas Acho que é mais a questão do testemunho de Moisés. Fez a mulher dele aceitar, a de Moisés e de José, aceitar ele impor este nome. Não porque ele empurrou ela abaixo, mas o testemunho dele de vida, convivência dos dois, fez ela aceitar esses nomes, essa escolha dele. Por que eu trouxe você aqui, nós aqui, Sabrina? Ver que as mulheres de Salomão aqui perverteram o coração dele. Foi ao contrário. A de José, não. entendi. A de José, ela tinha todas as chances por ela ser filha de sacerdote, ele estar numa cultura diferente, perverteu o coração dele. Mas ele se impôs, né? Não Ao negociou. contrário, né? Na verdade, ele queria ter cativado. Ele que cativou ela com a sua fé. Entendeu aqui a questão? Salomão não, ele desvirtuou mesmo, ele apostatou. Aliás, foi isso aqui que levou à ruína de Salomão. Foi exatamente isso. Porque casou com mulheres de outras fé, né? Mulheres Foi pagãs. tão abençoado, né, Salomão? Salomão, homem, gente, o que impressiona Não usou sabedoria, um não. homem tão ele sábio. pediu tanto. Mas aí é que está a questão, pessoal. A sabedoria de Salomão era uma sabedoria física. Era aquele cara que olhava para um negócio e falava, "Não, eu vou fazer uma cadeira com aquele pedaço de pau ali." Era assim, era uma sabedoria física. Não era aquela sabedoria de discernimento espiritual. Não era. Entendeu? Entendeu agora, Sabrina? Como José... Senão a Sabrina é a bicha lá. Ela não dorme em paz. Senão ela não. não dorme em paz. Fica assim, ó. Então, o fato aqui que a gente vê que José ele consegue conduzir a sua mulher, que de uma cultura pagã, né, filha de sacerdote, tudo, mas ele consegue conduzir ela na sua fé. Tanto é que ele coloca os nomes dos seus filhos no nome hebreu. Ela podia falar, se fosse nesse caso, não, peraí, você já colocou o nome de um lá pertencendo à sua descendência, ao seu povo, agora eu vou colocar um dedicado a algum Deus, porque era costume dele. Tá? Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito e começaram a vir os 7 anos de fome. Como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, declarou o povo a Faraó por pão. Clamou, né? Clamou o povo. E Faraó disse a todos os egípcios, e de quem? A José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Olha, pessoal, José aqui ele tipifica um tipo de Cristo, é uma metáfora de Cristo, como Salvador. Né? Esse nome, Zafenat Paneia, há algumas traduções como Salvador do mundo, ou aquele que os sonhos são revelados, interpretador de sonhos, né? Mas é mais aceitável o Salvador do mundo, porque, olha só, através de uma direção de Deus, de um trabalhar de Deus na vida de José, a fome, olha, era algo gravíssimo em toda a terra vinha até José, né? Foi o que Cristo realmente fez por nós, né? Ele nos salvou desse mundo perdido. O Egito, né? O Egito simboliza o mundo. Você vê, ó, ele aprisiona, nós vamos ver aqui nos capítulos para frente que nós vamos estudar no Êxodo, ele aprisionou, era escravo, o povo estava escravizado, muda a identidade das pessoas. É o que o mundo faz hoje. O mundo está da mesma forma, ele escraviza as pessoas, muda a sua identidade. Quantas pessoas nós temos com dificuldade, né, assim, de identidade? Aquilo que eu falei para vocês, né? Nós precisamos entender que nós não somos, nós estamos.
E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Ó, nós estamos, eu estou, eu não sou, eu tenho que tomar cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quem está de pé, tome cuidado para não cair. Não é, ó, não, eu sou crente, eu sou cristão. Não, eu estou cristão. Eu tenho que vigiar 24 horas e me apegar mesmo à palavra de Deus, andar em conformidade com a palavra de Deus para que eu não caia, eu não venha cair. E o mundo faz exatamente isso, essa perda de identidade das pessoas. As pessoas estão, sabe, a geração zumbi, perdida, não sabe para onde vai, aonde busca solução, aonde há esperança, não vive dessa forma. E é o que nós aprendemos aqui hoje com o texto que nós estudamos. Deus, ele está no controle, Deus trabalhou cada situação. José, ele precisou apenas se colocar na posição. E ele tinha essa consciência. Quando ele fala para o faraó, não, é Deus que vai revelar, eu sou apenas o canal, o instrumento que Deus vai usar para revelar. Deus revelou, ele passou para Faraó, Faraó o exaltou, colocou ele sobre tudo, né, aquela situação. Deus abençoou, por quê? Porque ele estava na direção de Deus. E é assim que nós temos que viver a nossa vida. Não importa, Deus, ele não está condicionado a um espaço geográfico. José estava no Egito. Daniel estava na Babilônia com seus amigos. E mesmo assim, quantos reinos Daniel passou? Babilônia, a Pérsia. E o nome de Deus sempre sendo glorificado através da vida dele. Então não é o lugar, não é o lugar que vai nos fazer. A nossa fé, ela é inegociável. Onde nós estivermos, o nome de Deus tem que ser glorificado através da nossa convicção de fé. Eu gosto muito de 1 Pedro 3,15, onde ele fala, né? Vamos ler isso aqui. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Achou, Gabriela? Gabriela, eu tô gostando de te ver, viu? Parabéns. Ela achou primeiro do que eu que falei o versículo. Tá glória mesmo. Olha só o que o apóstolo Pedro fala. Antes de tudo, pessoal, antes de tudo, vamos pensar, antes, santificai-vos a Cristo. O que é santificar? Separar, sejam separados a Cristo como Senhor do vosso coração. Essa é a base de tudo. Aí ele diz, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Outra tradução vai dizer assim, a razão da fé que vocês confessam. Antes de tudo, santificai-vos a Cristo como Senhor, sejam separados a Cristo como Senhor da sua vida. Este é o ponto principal. E depois, estejam prontos, preparados, convictos para responder a qualquer um a razão da sua fé, da esperança que há em vós. Beleza, pessoal? Mas só uma chavinha, como você falou, a questão de José, tipificando um tipo de Cristo, né, onde ele salvou ali o mundo da época. Como a Sabrina falou assim, mas Deus se agradava dele estar se unindo a uma mulher estranha, uma mulher do mundo. Então, uma vez que ele tipificou Cristo, é bem isso mesmo, é Cristo quando amou a igreja, quando ela ainda não era a igreja. Então, se entregando em morte de cruz, ele amou aquela que era estranha, trazendo-a para bem colocado, o seu reino, né? Ponto alto do estudo, Sabrina. E a questão do nome também, você falou, a gente está, mas a gente não é, né? Então, não importa como rotulem, se é Zafenate, você sabe a sua real identidade e você bem continua colocado, glorificando a Deus, né? Giovanna falou isso pra mim ontem, né? Tava discutindo com ela que a gente tá tudo revoltado, né? Nossa, eu vi que vocês chegaram quebrando tudo. E ela comentou a respeito disso. Não importa o que dizem, né, a seu respeito, o que dizem sobre a gente, mas o que importa é o que a gente sabe que a gente é em Cristo, ela falou. E aí coincidiu com a...
E esse versículo segundo aqui, depois do 15, fala, né? Quando você explica a razão da sua fé, ele fala: tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam. Então, assim, eles blasfemaram contra o próprio Cristo, né? Não, ele é um mentiroso, ele é um usurpador, ele é... Come com os pecadores. Então não importa como te rotule, você tem convicção do Deus que você serve, o que você está fazendo, então toca o barco. Eu acho bonito em José também a questão dele. Ele foi perseguido pelos irmãos por causa do sonho, por causa da túnica. E ele é exaltado ali diante do rei por causa do sonho, recebe vestes de linho fino, ouro. Exato, Deus honra ele onde ele mais foi humilhado. Bem nas áreas mesmo. Assim. Mais pra frente, nos próximos capítulos, né, nós vamos chegar nessa parte que José lembra. Puxa vida, agora, o fato dos 11, do meu feixe de trigo ficar em pé e os 11 se ajoelhar a mim, era isso aqui que Deus estava... Nós vamos chegar nos próximos. O dos outros ele revelava na hora, o dele foi... O dele ele foi lembrando depois. Mas é bem isso, pessoal. Pessoal, o momento que nós estamos atravessando no país é exatamente isso. Ó, tudo isso que está acontecendo, essa forma política que estão usando, uma pandemia, esse mundo sem orientação, esse homem que nós temos que lidar com ele, esse homem leviano, mentiroso, corrupto, avarento, né, que está mais preocupado com a vaidade, com o seu próprio ego do que com o amor ao próximo. Tudo isso nós temos como base o quê? Esse mundo que nós precisamos ser essa luz e esse referencial e agir com amor e como pacificadores. Ontem nós fomos trabalhar no ônibus e tal, e no percurso é aquela guerra, né? Ninguém entendendo o que está acontecendo, e fecha isso e fecha aquilo. Pô, tem mesmo necessidade de fechar? Não tem. Ah, mas é guerra política e não sei o quê. E sabe, a gente levanta e fala: pessoal, é assim mesmo, Jesus já falou sobre isso, Jesus profetizou, falou sobre isso, o fim dos tempos, é o fim dos tempos. É a oportunidade de a gente falar. Aproveitar a oportunidade. Eu sempre falo isso para vocês. Aproveite as oportunidades de falar de Jesus, a sua fé. Porque isso vai ser o diferencial. E as pessoas, por incrível que pareça, elas param para te ouvir. Você pega a sua Bíblia, abre ela, olha pessoal, olha o que Jesus falou a respeito desse acontecimento que está hoje, né, acontecendo. Ele falou isso aqui há 2000 anos atrás. Ó. O homem avarento, sem afeição, sem amor, sem misericórdia, leviano, mentiroso, corrupto, amante de si mesmo. Olha, ele falou que haveria pestes, haveria guerras, rumores de guerras. Tudo isso foi profetizado. Nós, pessoal, nós estamos aqui nessa terra para fazer essa diferença. A nossa fé, ela tem que ser um diferencial. Porque imagina aquela loucura, ninguém entendendo nada e você sabendo do que está acontecendo ali na sua, quietinho, guardar só para mim, e o nome de Deus deixa de ser glorificado. Que nós possamos aprender com José, né? Ser esse canal. Olha, eu vou ser um canal de bênção para essa turma aqui. Eles estão tudo revoltados, eles não estão entendendo o que está acontecendo, e não estão mesmo, porque a Bíblia diz que o diabo cegaria o entendimento das pessoas, mas eu vou ser luz, eu vou ser um canal de bênção para eles aqui, e vou profetizar algo para a vida deles, para tranquilizar, para trazer esperança, para trazer paz. Foi o que José fez. Ó, Deus, a quem pertence os sonhos, as interpretações, ele vai revelar, eu vou ser um canal de bênção, e Deus vai trazer paz ao seu coração. Ele revela o sonho, mediante aquilo que Deus tinha dito para ele. Ele traz a solução. O que me encanta nesse texto é isso. Ele traz a solução. Coloca um homem competente, capaz. Ao falar, mas gente, é você. Você é o cara. Você é o cara. Né?
E esse é o momento de Esse falar do amor de Deus, porque tipo, tá todo mundo desesperado, tá todo mundo com os nervos à flor da pele, tipo assim, sem muito saber o que fazer, né? Então é o momento de falar é agora, o momento de você oferecer a solução, que não tem outra senão Cristo, né? Então é aproveitar as oportunidades e principalmente nessas rodas onde de fato sempre sai, né, o assunto do momento e começa todo mundo a falar, em vez da gente entrar pro meio do assunto e falar, não, é verdade mesmo, né, tá todo mundo perdido. Matar o Dória. Dória. É a nossa vontade, Mas é o momento da gente entrar e espalhar o amor no meio da confusão, no meio de tudo, né? Se tem um momento onde que a gente tem que, tipo assim, propício pra gente falar do amor de Jesus, esse é o momento. Que é o momento que as pessoas estão precisando, assim, desesperadamente de se apegar em algo. Tava falando com a Giovana ontem, né? Que não só os que não conhecem, mas até os que conhecem, né? Que tá precisando. E pela frente, às vezes eu fico irritada, sabe? Não, de verdade, porque não lê, não sabe nada e fica com uma palhaçada, né? Ah, não sei que evangelho que é esse, é igual vocês comentam com ele. E, é sério, eu vou ficando irritada, sabe? Porque parece um evangelho de festa. Igual ela falou, eles falam, tá tudo ruim e tá lá no resort. E não, sabe, não tá vivendo mesmo aquilo que... Parece que pra eles estão separados, sabe? De passar por tempos ruins, coisas difíceis. Aí eu vou ficando irritada, sabe? Eu fico de muita graça. Mas igual o André falou, é hora de falar mesmo, que a tendência é piorar. Mas mostrar Cristo no socorro, né? Isso é a nossa esperança. A esperança, Porque tá assim, pessoal. E infelizmente, tem o problema do vírus? Tem. Ninguém tá negando isso. Mas aí aproveitou a situação, a população tudo, né, toda indefesa, à mercê. Não é essa magnitude. E aí entrou a política. Infelizmente, e quem paga o preço? Somos nós. Somos nós, né? Porque todo mundo, de certa forma, direta ou indiretamente, está sendo afetado. Os diretos é aqueles que estão, de repente, contraem o vírus, de repente perde alguém da família, mas mesmo aqueles que não passam por essa situação, está sendo afetado indiretamente, porque a economia tá um caos no país. O próprio assunto, que o pessoal, a economia tá demais, tá tudo muito alto, tudo muito caro. Você vai no mercado fazer uma compra, você quase morre. Se você tiver problema no coração, você dá um piripaque lá no corredor. Porque tá tudo muito caro. Então, tipo assim, todo mundo está sendo afetado. E a questão emocional também, né? Porque aí o negócio tá à flor da pele. Os psicólogos tá nadando de braçada aí, porque tá feia a coisa. Então, assim, é o momento, esse é o momento da gente usar de todas as armas. Redes sociais é muito importante, porque é o lugar onde você vai alcançar o maior número de pessoas, onde você consegue falar para o maior número de pessoas. Então, da gente aproveitar tudo que a gente tem e usar para falar do amor de Jesus. É as redes sociais, é os momentos que a gente está envolvido com pessoas, é não perder as oportunidades. A Bíblia mesmo fala, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O remir é isso, é de você resgatar o tempo, de você aproveitar as oportunidades. E nós somos conhecedores da palavra, pessoal. A gente sabe que a tendência é piorar. Não espere paz, não. Porque Jesus diz, quando falar em paz, haverá o quê? A repentina destruição. Então caminha para esse momento. E nós conhecemos a palavra de Deus, né? Nós sabemos que o anticristo ele vai se manifestar no caos, ele vai chegar como aquele cara que vai resolver tudo. Vai resolver os problemas econômicos, os problemas políticos, enfim, ele vai chegar para resolver tudo, só que ele vai vir no caos. Ele não vai vir, tá tudo a mil maravilhas, todo mundo bombando e tal, todo mundo feliz nos resorts da vida, né? E aí ele vai, eu sou o cara que vai resolver o problema. Não, ele vai vir no caos. No caos, a hora que estabelecer o caos, aquele negócio que, gente, não... Aí ele se manifesta. Bom, peraí, deixa eu resolver esse problema aí pra vocês. E aonde ele vai atrair as pessoas, vai enganar muitas pessoas. Jesus diz que, se possível, até
Os escolhidos. Porque a gente quer tudo tão rápido, né? Então a gente tem que estar atento. Nós somos conhecedores da palavra, pessoal. Nós temos a palavra que é a nossa bússola. E ela vai nos conduzindo. E nós precisamos ser esse canal como José foi na vida de Faraó e na vida de todo o povo do Egito. Amém? Amém. Gente, vamos orar agradecendo. Giovana, ore nos despedindo. Senhor Deus Pai, nós agradecemos pela revelação da tua palavra, Senhor, Pai, nós te agradecemos por essa Vamos aplicar a tua palavra em nossas Senhor, vidas. Que o obrigado, teu nome Pai, seja pelo Espírito glorificado Santo em que tocar em nossas nossos vidas. corações, Jesus. Nós possamos Pai, ser um guarde canal nossa de bênção mente, àqueles que faça estão que ao nós nosso redor. lembremos de cada Nos palavra, guarde. Senhor, que nós devemos meditar e que nós devemos pôr em prática, Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor. Nós venhamos nos posicionar, Senhor, como teus servos, como um canal de bênção, Senhor. Que nós não venhamos negociar os nossos princípios, não venhamos negociar a nossa fé, Senhor. Nós devemos resistir e obedecer, Senhor. Compreender que em Ti habita a esperança, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.